torno destes trabalhos é a votação do segundo texto que trata da regulamentação da reforma tributária. Esse que trata sobre o comitê gestor do IBS. Voltando para o Senado Federal, nós temos também o projeto que trata da inteligência artificial aqui no Brasil, a regulamentação dela. Esse texto promete avançar neste segundo semestre. Ele que está caminhando lá numa comissão que foi criada justamente para poder tratar da regulamentação da inteligência artificial aqui no Brasil. Nós também temos a expectativa da votação do projeto que atualiza o Código Eleitoral. Ele que coloca fim para a reeleição de presidente da República, governador e prefeito. Nós também temos a proposta de emenda à Constituição que trata da anistia de partidos políticos que não destinaram recursos para as candidaturas de pessoas negras e pardas na eleição passada. Esse texto, que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados com bastante agilidade, lá no Senado Federal, promete ser um pouco mais devagar. Isso porque ele deve passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa para ser votado também lá e só em seguida que ele deve seguir para apreciação do plenário do Senado Federal. E lá na Câmara dos Deputados nós também temos a expectativa da votação da proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de todas as drogas. Evandro, além das eleições municipais que acontecem agora em outubro de 2024, muitos parlamentares vão acabar se afastando lá do Congresso Nacional, mas é importante a gente também lembrar que em fevereiro de 2025 nós temos a eleição para presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Acontece que essas conversas, o assunto para poder tratar sobre quem vai ocupar o lugar de Arthur Lira e também de Rodrigo Pacheco já vem acontecendo desde o início do ano. Nós trouxemos aqui na Jovem Pan que jantares aconteceram em Brasília e dentro do Congresso não é diferente. Eles falam muito dessa eleição que vai acontecer apenas em fevereiro de 2025. Então, a agenda é apertada, são muitos projetos e algumas eleições pela frente nesse segundo semestre. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Marília? Bom trabalho para você. E aí, Piperno, qual você acha que deve ser a prioridade das prioridades, que nem costuma dizer o Zé Maria Trindade, a urgência urgentíssima aí no Congresso Nacional? Eu ouvi tanta porcaria nesse relato que a Marília fez, porque, por exemplo, esse da reforma eleitoral, eu tinha até alguma esperança que ele tivesse sido esquecido. Mas não, ele reaparece. Então, isso é um lixo de projeto. Lamento que um parlamentar se dedique a isso aqui no Brasil. E outros tantos acabem pegando carona nisso aí. Quando a gente vê, por exemplo, agora eleições americanas, eleições em vários países, puxa vida, você sabe certinho quando aconteceu a eleição, qualquer momento da história do país, né? É só dividir por 4, né? A cada 4 anos, desde 1789. Mas não, aqui muda toda hora. É uma coisa impressionante. Mas a prioridade de todas tem que ser a reforma tributária. É claro que isso vai mexer com todo o país, com toda a economia, e o nosso parlamento tem que se debruçar sobre isso. Nada de ficar perdendo tempo com essa porcaria dessa anistia, que só serve para ajudar partido político que quer dar um nó nas contas aí. Então, tem que se concentrar em reforma tributária. Tem que se concentrar naquilo que de fato é importante. O que você acha, Segré? Eu acho que deveria ser incluída na pauta do Congresso, por exemplo, que os partidos, e teriam que tirar no lixo esse projeto de anistia. Partidos que têm, por exemplo, dívidas com o INSS, deveria ter a sua matrícula casada. Não deveria poder ter. Essas são questões que facilitariam a vida de todo mundo e a transparência do sistema. Tem partidos políticos, inclusive o do próprio governo, que está devendo muito dinheiro para o INSS. Então, como você justifica? Nós vamos fazer um pente fino para ver irregularidades. E, por outro lado, o próprio partido do presidente não paga INSS. É uma incongruência. Mas tem outras questões que me parece que deveriam entrar na pauta com urgência. E são as 3 obrigações do Estado, independente da ideologia: educação, segurança e saúde. Pautas que sejam modernização das leis que hoje estão nessas pautas e questões que, de alguma forma, obriguem aos políticos a dedicar mais energia e recursos a elas, porque hoje, sejamos sinceros, poucos políticos mandam os seus filhos a um hospital público. Poucos políticos utilizam o SUS. Poucos políticos utilizam para seus filhos e familiares a escola pública.
Então, qual é a motivação de um político melhorar a saúde, a educação e a segurança se eles andam com seguranças privadas, se eles não mandam seus filhos a escolas públicas e se eles não utilizam o sistema público de saúde? Qual é a prioridade? Nenhuma. Então, para mim, deveria ser aí a prioridade. E para você, Gani, qual é? Também concordo absolutamente com o que o Segré trouxe. Vou pegar uma carona aqui no comentário dele. Eu acho que a sociedade hoje, Evandro, vive uma crise de representação, de representatividade perante ao Congresso Nacional. É uma crise da própria democracia. Por quê? Porque o Congresso, ele não representa mais as demandas da sociedade. Como o Segré bem falou, segurança pública é algo que nos afeta diretamente, afeta principalmente os mais pobres. Muita gente acha que segurança pública é uma reclamação de classe média. Não, quem mais sofre com a falta de segurança pública, que tem que pegar o ônibus, que tem o celular assaltado num ônibus, que está ali sob as leis do tráfico de drogas draconianas dentro de uma favela, é a pessoa mais pobre. Classe média sofre também, pouquíssimas pessoas conseguem escapar disso, porque andam com seguranças particulares, moram em condomínios fechados, mas mesmo assim é uma vida muito limitada. Imagina você andar o tempo inteiro com segurança, onde você vai, você está trancado, né? É muito complicado. Então, segurança pública é uma questão prioritária do Brasil. A gente tem estatística de guerra hoje. 40 mil assassinatos por ano, ao longo de 10 anos, 500 mil pessoas morreram, 400, 500 mil pessoas morreram. E isso o Congresso não discute para valer, né? Discute algo muito pequeno, a saidinha, que não vai resolver o problema. A favor, né, de que caia a saidinha, mas não resolve o problema. Então, olha a desconexão, é o grave problema da sociedade brasileira hoje, a gente não discute. Cracolândia, né? A degradação da escola pública, do ensino de base, principalmente nas grandes capitais, a gente não discute. O que eles estão discutindo? É o que o Piperno falou. Reforma eleitoral, se vai ser a cada 4 anos, 5 anos, 2 anos, perdão. E tem um outro tema também que ganha prioridade depois do recesso, que é a discussão de quem vai assumir as cadeiras, tanto do Congresso ali, tanto da Câmara quanto do Senado. A gente está falando de um movimento forte já que vem de alguns candidatos, embora Arthur Lira diga que não dá para agir com assodamento, que quem coloca a cara no sol muito cedo acaba se queimando, mas a gente sabe que a articulação é intensa nesse sentido. O próprio presidente da Câmara está aí nos últimos meses de comando, né, dentro ali da casa. E, além disso, ele está de olho também num futuro projeto para o Senado, segundo os articuladores. Como é que vocês veem essa movimentação de Lira que tem? A preocupação com a sucessão dele agora e para quem ele vai colocar para manter o que ele chama de um projeto que foi implantado na Câmara e que deva ser, né, levado em frente. As eleições municipais, porque ele ofereceu ali um apoio para a FHC, embora ele não tenha conseguido ou não tenha indicado o vice para a possível chapa, e também a possível candidatura para o Senado em 2026, Segré. São muitos assuntos, todos linkados um com o outro e, na minha opinião, vai depender muito do resultado eleitoral. Porque no resultado eleitoral, depender do partido, esse partido que consiga se desenvolver mais em umas eleições, lembrando, prefeituras, vereadores e prefeitos, é o que está na base dessa pirâmide eleitoral, é que tem um contato direto com o eleitor. Isso pode alterar outras eleições. E essa representatividade pode impactar, na minha humilde opinião, de política entendo pouco, mas, logicamente, poderia impactar no resultado dessa sucessão de Lira e do Pacheco. Concordo, quem sai muito na frente pode queimar a largada. Não interessa quem sai se expondo e colocando primeiro a cara para bater. É quem chega no final com fôlego suficiente. E ainda, na minha opinião também, falta muito por fazer em termos de alianças para esse resultado. O que você acha, Piperno? Veja, em relação a... Eu ouvi falar, assim, sobre esse suposto projeto do presidente Lira ir para o Senado, mas ele acabou com o tempo, Evandro, se tornando na Câmara uma figura tão grande que eu não consigo imaginar o Arthur Lira indo para o Senado e começando pela vala comum, né? E chegando lá e sendo apenas um dos 81. Eu acho até que, do ponto de vista do ego dele, isso seria muito pouco. Eu tenho a impressão que ele almeja algo maior. Eu não descartaria, por exemplo, ver o Arthur Lira tentando se encaixar em alguma chapa com real chance de chegar à presidência em 2026, ele, quem sabe, como vice, ou
se tornando ministro em um ministério poderoso, Isso sim. ou até mesmo buscando uma reeleição como deputado para na próxima legislatura de novo ser o grande titã aí da Câmara, né? Então, eu não vejo honestamente o Arthur Lira se tornando um parlamentar comum, seja na Câmara ou principalmente no Senado. Mas não garante que ele ganhe o Senado se ele for de candidato? Não, ainda tem esse risco. Claro. E ganhando ainda se tornaria só um dos entre 81. Né? Há uma outra análise também de que Lira poderia, ao deixar o cargo, integrar algum dos ministérios do governo atual. Agora, às 5h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espera vocês. O que você acha, Gani? Justiça seja feita. O Piperno cantou essa bola lá atrás, faz tempo, né? Quando ninguém falava sobre isso, ele disse, olha, eu não duvido se ele aceitar algum ministério, né, caso seja oferecido para ele aí por parte do governo. Hoje tem ganhado força essa tese, né? Muita gente já não descarta. Eu acho que é factível. Não sei se ele sairia para algum cargo executivo. Não acho que ele tenha muito o perfil, nem que seja para vice. Agora, ministério sim. Ou uma possível volta à presidência da Câmara dos Deputados novamente, o que é difícil, porque geralmente né, cai no ostracismo. Pelo menos os últimos aí caíram no ostracismo. Agora, a gente precisa lembrar também, de alguma forma, né, que essa Câmara está ganhando cada vez mais protagonismo dentro da gestão federal. Vocês entendem que isso também trouxe mais holofote para essa sequência, para essa sucessão de Lira, diferentemente de anos anteriores, Segré? É indubitável que a gestão Lira deu um empoderamento ao Congresso, deu um empoderamento à Câmara dos Deputados. Isso deve valer, com certeza, uma sequência em termos da metodologia de forma de operar como presidente da Câmara dos Deputados de quem ele proponha, pode ser um fator de convergência com outros. Mas para mim vai repercutir muito mais se tem um alinhamento entre o Lira com o governo ou se tem um alinhamento entre o propósito do Lira negociando com a oposição e com o governo. Qualquer um que seja muito vincado à oposição ou muito linkado ao governo, para mim vai ter o centrão de oposição para isso. Você analisa da mesma forma, Piperno? Eu fico imaginando o Arthur Lira em um ministério suculento, né? Cheio de verbas, cheio de conexões políticas e tal, porque, veja, eu acho que qualquer que seja qualquer outro papel no curto prazo, ele é muito menor do que o tamanho que o Arthur Lira acabou acumulando nesses últimos tempos. Ele virou um deputado muito grande para ser um anônimo, presidente da CCJ, acho que mesmo assim pouco, candidato a alguma coisa, algum cargo majoritário em 2026, ao Senado, por exemplo, também não acho muito. Agora, ministro de alguma coisa, né? Uma ação regional, né? Um Ministério da Integração Regional, alguma coisa assim. Mas o Piperno, mas Senado não é pouca coisa não, viu? Eu acho que talvez é uma possibilidade, e até porque, por ser uma figura muito conhecida nacionalmente, ter essa habilidade política de convencimento e de alianças, ele poderia, quem sabe, almejar a presidência do Senado. Aí vai brigar com a família Calheiros. Ali o jogo é grande. Não, aí entra a República de Alagoas.